3 atitudes que a gente incorporou na nossa vida e fez ela mudar completamente, tá? E aí, meu povo? Tudo bem com Eu vocês? sou a Ana Paula, sou nutricionista Eu sou Luan, sou personal trainer. e a gente influencia pessoas através do nosso estilo de vida. E a gente tá numa missão, ultimamente, de fazer com que mais pessoas tenham um estilo de vida saudável, assim como o nosso. E a gente quer que esse conteúdo chegue até você. Isso, a gente tem estudado algumas atitudes que a gente tem na nossa rotina e como essas atitudes transformaram a nossa mente, nosso corpo, nossa vida. E a gente vai trazer uma sequência de vídeos falando sobre essas atitudes para que vocês consigam também incorporar na rotina de vocês e mudar essa mentalidade, mudar o corpo, mudar a vida e evoluir. E o vídeo de hoje são 3 atitudes que a gente incorporou na nossa vida e que a gente percebeu que mudou completamente, fez ela mudar completamente, tá? E aí vocês podem incorporar na rotina de vocês a partir de hoje para mudar mentalidade e corpo. Já deixa aí o bloco de notas ou o caderno na mão para você anotar. Anota aí. E a primeira atitude é Seja positivo. seja positivo, porque 80% dos nossos pensamentos, eles são negativos, né, Luan? A gente pensa negativo o tempo todo e a gente é levado a esses pensamentos negativos. E aí, quando você tem consciência disso, você começa a perceber que, de forma consciente, eu posso pensar sobre pensar, né? E isso me leva a quê? A saber que eu não sou esse pensamento negativo, não concordo com esse pensamento negativo e isso faz eu ter uma mentalidade completamente diferente, né? Porque os meus hábitos, eles começam a mudar a partir daí. Existem pessoas que naturalmente são positivas, né? Aquela pessoa que chega contagia com a positividade. E existem pessoas que realmente não são positivas. Mas no final das contas, todo mundo tem pensamentos negativos. 80% dos nossos pensamentos, eles são catastróficos. A gente parece que pensa no pior cenário possível de tudo, sempre. Só que se a gente se prende a esse pensamento negativo, a gente se torna uma pessoa negativa e a gente fica sempre trazendo uma carga negativa para a vida, pro que a gente vai fazer, para a nova atitude que a gente tem que tomar, né? O novo comportamento que a gente tem que adotar, e a gente vai trazendo aquela carga negativa. Então, sabendo que o nosso pensamento é 80% negativo, a gente tem que ressignificar ele. Então, pensou algo negativo, já tenta pensar o positivo. Porque eu sei que eu não sou isso não me define e a gente vai estar sempre sendo levado a pensar dessa forma, que não vai acreditar nas piores possibilidades, nos piores cenários. E isso é treino, né? Pensar positivo é treino, é exercício. A gente não simplesmente nasce e é assim. Tem gente que até é, mas a gente precisa exercitar esse pensamento todos os dias. Então, todo dia pensou algo negativo, tenta pensar um cenário positivo para aquilo. A gente viveu uma experiência muito parecida na última imersão. A gente tem um projeto, né, que ele está acontecendo agora nesse momento também. E o nosso projeto é fazer com que as pessoas mergulhem no estilo de vida saudável. Então a gente faz um desafio de 3 semanas para mudar a mentalidade das pessoas. Corpo e mente, tá? Então tem hábitos, tem comportamento, tem autoconhecimento. E aí na última edição a gente tinha uma integrante que ela era super negativa, assim, tudo que a gente ia fazer, tudo que ela ia fazer, ela reclamava o tempo inteiro. Poderia ser, porque tem muito mamão para comer nessa dieta. Mas quando tinha pouco mamão, ela também reclamava. Então ela reclamava de todos os cenários possíveis. E eu sempre comentava com o Luan, meu Deus, ela já está reclamando de novo. Então quando você está nesse começo, né, nessa tentativa de mudança, esses pensamentos negativos de não vou conseguir, isso é ruim, isso está muito aflorado, está muito mais. Então, se você se prender muito a isso, você não consegue. E aí, quando passar esse período de tentativa, você está tentando ser uma pessoa melhor, você está tentando melhorar comportamento, você está tentando melhorar hábitos, você volta, passou aquele período que você está mais imerso ali, você volta para os mesmos comportamentos, porque você fica o tempo todo se negando. E quanto mais você pensa no pensamento negativo, mais eles crescem, mais ele fica ali latente na sua cabeça. Você traz uma carga negativa muito grande e é muito difícil você mudar, porque, por exemplo, quando você vai adotar um novo hábito, se você fica o tempo todo trazendo essa carga negativa, é muito difícil você mudar, sabe? Porque você vai estar sempre trazendo algo negativo para aquilo. É muito difícil. Você tem que começar a gostar do processo. Como é que você vai gostar do processo se você tá o tempo todo reclamando do processo? Negando o processo. Então é muito mais difícil. E também você atinge outras pessoas, essa sua energia negativa, ela também, se você tá contamina, né? Tanto positivo quanto negativo. Então pessoas muito positivas, elas contaminam as outras com a positividade. E a negatividade também. Muito. Então você fica trazendo o tempo todo uma carga negativa que faz você não evoluir, você não vai pra frente. Vamos para o segundo, tá? Seja resolutivo.
Às vezes a gente tem problemas, né? A gente tem dificuldades. Os problemas, eles acontecem o tempo todo. O tempo todo mundo tem problema. E eu costumo dizer para as minhas pacientes, né? A gente tem desculpas e elas não são esfarrapadas. Nosso arsenal de desculpas, ele é extenso, ele é imenso, talvez infinito. E são reais. São reais, são dificuldades reais que a gente tem, realmente. Mas algumas vezes não são, né? Às vezes não são, mas eu acredito que a gente tem dificuldades, a gente tem desculpas que não são esfarrapadas, mas a gente não pode pegar esse problema que a gente tem, coloca debaixo do braço e usa ele como justificativa para não fazer o que a gente tem que fazer. A gente não pode fazer isso. Que acontece muito. Então, quando a gente fala seja resolutivo, pega esse problema que você botou debaixo do braço e tá aqui de estimação. Tá bom, eu tenho esse problema, beleza, é um problema real, tá dificultando aqui a minha mudança de hábito. O que é que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora para resolver esse problema? Né? Então, vamos buscar soluções para eles, parar com as desculpinhas. Para ele não ser o meu momento de afago. Senão toda vez eu vou dar uma desculpa e ele vai fazer parte de mim, da minha vida, e eu vou gostar disso ainda mais. A gente fica o tempo todo se justificando porque não tá fazendo determinada coisa que a gente tem que fazer por causa de um problema. Mas aí, como a gente vai resolver esse problema? Ou tu vai ficar a vida toda pegando esse problema e usando como justificativa? Eu vou falar de um problemão que aconteceu com a gente na nossa última experiência da viagem que a gente foi para Santiago. E a gente ficou preso na cabana, porque veio uma nevasca e as estradas estavam fechadas. A gente tava com pouco alimento que a gente tinha levado. E a gente podia ter, assim, acabado com uma viagem que foi incrível, foi maravilhosa, foi uma experiência incrível. Só pra explicar para as pessoas, né? A gente ia passar um dia numa cabana, a gente ia dormir e no outro dia, na hora do almoço, a gente ia embora. Então a gente levou comida só para 2 refeições, jantar e café da manhã. Quando a gente chega na cabana, caiu uma nevasca e passou a noite inteira, a madrugada inteira, nevando muito. Quando a gente acordou, tinha assim 1 metro de neve e a gente não podia sair da cabana. E as autoridades, elas fecharam as estradas, então a gente não podia voltar e a gente ia pegar o nosso voo para o Brasil. Nesse mesmo dia. E a gente não conseguiu sair da cabana, a gente teve que ficar mais uma diária na cabana. A gente não tinha mais comida, só que o que a gente pensou? Bicho, a gente tá aqui, o que a gente faz agora para resolver o problema? Vamos lá. Vamos atrás das possíveis soluções. Comida em restrição, vamos dizer assim. Então eu fui atrás para saber se tinha como trazer mais comida e resolver esse problema. Ana Paula foi em busca atrás de resolver o problema da passagem, né? Do aluguel do carro. Então, assim, eu fui atrás de lenha, porque era um aquecedor, era uma chaminé, então eu fui atrás de lenha, mais lenha para colocar, e a gente foi tentando ser resolutivo, resolver tudo isso para curtir esse momento, que talvez a gente tenha tido uma experiência única na vida da gente, da neve, da quantidade de neve que tinha no chalé, e foi uma experiência surreal que a gente viveu. Mas a gente foi resolutivo, a gente parou. O que a gente vai fazer com o problema que a gente tem agora? Cada um foi resolver uma parte, resolvemos e fomos curtir o resto do dia e aproveitar aquele momento. Mas é isso, tem gente que ia chegar nessa situação do chalé e enlouquecer. E meu Deus, e a gente não ignorou que, assim, essa situação que estava acontecendo, entendeu? A situação, ela tá acontecendo. Só que se eu ficasse preso ali, ai meu Deus, a neve, ai meu Deus, eu não tenho comida, eu ia deixar de resolver aquele problema e ia ficar preso ao problema sem ser resolutivo para nada. E não ia curtir também o momento, porque assim, às vezes a gente se prende, traz a carga negativa, né? Vamos pensar na primeira atitude que a gente falou, e aí se prende aquilo e aí se desespera na situação. Então, a gente nem trouxe a carga negativa, né? A gente não tentou pensar positivo o tempo todo e buscar ser resolutivo, resolver o nosso problema. Então, não pega as desculpas de vocês e coloque debaixo do braço e use como justificativa para não fazer o que tem que fazer. E foi uma experiência incrível. Santiago foi uma viagem maravilhosa, mas... Depois a gente pode contar, né? Um pouco mais. E aí, antes de ir para a terceira, a gente como é que é a frase? Somos o que fazemos repetidamente. Então, se a gente tá o tempo todo dando desculpas, usando nossas dificuldades como desculpa, a gente vai se tornar excelente em dar desculpa para tudo e justificar tudo que a gente não está fazendo. Então não façam isso. A gente fica automático, a gente não percebe e se torna essa pessoa que sempre justifica. É tanto que no consultório tem gente que tem 1 milhão de desculpas, eu encontro uma solução para cada desculpa dela e cada vez que eu encontro uma solução ela me dá outra desculpa. Então, vira automático, né?
Vamos para a terceira atitude, qual é? Terceira atitude, seja gentil com você. Com você mesmo. A gente acaba se comparando demais com outras pessoas. E aí, quando a gente se compara, a gente não evolui. Principalmente porque a gente se compara com pessoas de realidades completamente diferentes da nossa. Quem se compara, para. E quem admira, ele evolui absurdamente. Então, toda vez que você pegar se comparando, você vai deixar de evoluir, tá? Então, busque se inspirar nas pessoas. E busque inspirações que sejam compatíveis com sua vida, né? Não adianta você chegar, você é mãe de 5 meninos, aí trabalha fora, trabalha em casa, e segue uma influenciadora de 20 anos, que não tem filhos, que é sustentada pelos pais, ou que trabalha como influenciadora fitness, que a única obrigação dela é ir treinar, fazer a dieta e postar 20 stories no dia, uma realidade completamente diferente da tua. Tu vai ficar se comparando a vida dela e tu só vai se frustrar. Quando você se inspira, né, não se compara, você se inspira em uma realidade próxima da sua, você funciona meio que como uma esponja, você absorve as melhores possibilidades de aquilo, o melhor que aquela pessoa faz, e você passa a se sentir melhor, e você passa a fazer. Todo mundo aqui acaba tendo, de forma consciente ou inconsciente, um grau daquela inveja mesmo. Se você não trabalhar, você vai começar a fazer o quê? Você vai para negar e continuar nessa situação de conforto, você vai passar a criticar alguma coisa da pessoa. Ela chegou ali porque ela fez uma lipoaspiração. Porque tomou manjaro, porque fez lipo, porque tomou bomba. O cara mora ali naquela cobertura porque é laranja, porque né? Porque herdou dos pais. Aquele carro é pra não sei o que. Você sempre se coloca na posição de criticar o outro, mas você tem inveja. Você está com inveja daquela pessoa. Você vê aquela pessoa como se ela estivesse acima de você, e você vai tentar diminuir ela para você não se sentir menor. Quando você vê alguém melhor que você numa situação que você percebeu que tem essa inveja, tem algo nela que você admira, que você acha que, caramba, eu queria ter isso. Então, aceita isso, aceita essa sua inveja. Tenta olhar de outra forma, num olhar de admiração. E diz, caramba, eu admirei porque essa pessoa chegou aí nesse lugar. Exato. Começa a fazer muito mais sentido tudo isso. Então a gente sempre busca. E não é que a gente tá falando porque a gente também passa por isso, tá? Ninguém tá isento disso, todos nós passamos. Então a ideia é a gente buscar inspirações em pessoas que têm realidades parecidas com a da gente e nunca ficar se comparando. O fato de ser gentil é ser gentil com a gente, com o nosso corpo, né? A gente tem, trazendo também a primeira atitude, que é ser positivo, como 80% dos nossos pensamentos, eles são negativos, eles também são negativos com a gente mesmo. Não é só, porque uma coisa vai dar errado. Não, é negativo do tipo, eu não mereço, eu não sou capaz, né? A síndrome do impostor tá aí. Quantas pessoas não têm a síndrome do impostor, né? De tipo assim, eu não mereço tudo isso que tá acontecendo comigo. Não é que a gente fale isso, mas é que no subconsciente parece que a gente pensa isso, sabe? Então a gente tem pensamentos destrutivos, autodestrutivos. Seja gentil com você mesmo, é ter pensamentos positivos com você mesmo, com seu corpo, com sua vida, com sua mente. É do tipo assim, quando você vê que você tá tendo um pensamento de autodestrutivo com seu corpo, eu não me amo, eu não gosto dessa parte do meu corpo, já muda na mesma hora, sabe? Porque se aproxima mais da fé. A gente é semelhança e é criatura feito semelhança de Deus, então nós somos perfeitos do jeito que a gente é. E a gente precisa entender isso, reconhecer isso e se colocar nesse lugar. E quando a gente fala de mudança de corpo, de mente, de vida, não é você mudar seu corpo para você se amar. Você vai mudar seu corpo, você vai mudar a sua vida, buscar essa transformação no corpo porque você se ama. E não porque você vai se amar quando você mudar. Não, você se ama agora, por isso você se cuida agora e por isso que você vai se transformar agora. Você precisa. E se você não está nesse nível de maturidade do tipo, eu me amo e por isso eu vou me cuidar, começa a trabalhar isso, porque isso é treino, isso é exercício, tá? A gente começa a trabalhar isso agora. Eu me amo sim. Eu gosto dessa parte do meu corpo, sim. Eu consigo melhorar e eu vou melhorar. Mas eu me amo, sim, do jeito que ele tá. E eu preciso ter atitude pra isso, né? Eu preciso pensar tudo isso, mas você tem que... Prática, gente, você tem que fazer. Você tem que trabalhar isso. Porque se você ficar só na leitura, só na programação, só vou fazer... você não faz, você tem que fazer. Vai lá e faz, tá? Então a partir de hoje, anota aí no bloco de notas
ou num papelzinho. Pra quem é do papel? Eu sou dos dois, eu anoto no bloco de notas e anoto no papel. Tem um papel grudado ali na geladeira. Então eu acho que é interessante também, ou no bloco de notas, ou anota no papel, cola na geladeira, essas 3 atitudes para você começar a exercitar a partir de hoje. Seja positivo, seja resolutivo. Seja gentil com você mesmo. Tenho certeza que você vai transformar a sua vida, sua mente, a partir de hoje. Esse é nosso primeiro vídeo, né? A gente tá com uma fase muito massa, de muita energia, a gente tá se entregando cada vez mais para esse tipo de conteúdo. A gente quer fazer com que mais e mais pessoas tenham um estilo de vida parecido com o nosso, né? E aí a gente, através dessas atitudes que a gente tem estudado e a gente tem percebido que a gente tem na nossa vida, a gente tem tentado trazer como que as pessoas podem incorporar essas atitudes que a gente tem na vida delas, como é que elas podem incorporar para conseguir se transformar e ter uma vida parecida com a da gente, né? E se você quer falar isso para alguém, sentiu a vontade, o desejo de encaminhar para uma pessoa, manda para ela, a gente fica muito feliz. Curte aqui, comenta, compartilha, a gente... Deixa um comentário aí no vídeo falando qual dessas atitudes você já faz, se você já é gentil com você, se você já é positivo, né? Ou se você não faz, e se você não faz também, ou se já aconteceu uma experiência com você. Conta aí que a gente quer saber e aproveita, curte e se inscreve no canal. Então, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês na nossa casa e na nossa vida. Até o próximo vídeo. Valeu, beijo, tchau, tchau.